Senhor levante pessoas que alcancem essas crianças, porque eles são a resposta, Pai, para essa nação, meu Deus, em nome de Jesus. É assim que oramos, Deus, nesta noite, Pai, apresentando todas as nossas petições, que o Senhor Jesus leve, Pai, ao Pai, que peleje por nós, Espírito Santo, e que essa oração o Senhor receba e alargará a tua carinha, Deus. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, louvado a Deus. Eu quero convidar o diácono Carlos, que está com a palavra de mordomia. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Como é que vocês estão? Estão bem? Amém. Eu creio que todos estão bem, né? Nós temos que agradecer ao Senhor, né, todos os dias pelos benefícios que Ele tem feito na vida de cada um de nós. Eu creio que cada um que está aqui, Deus tem abençoado de alguma forma. Eu não sei o que é que você está necessitando, porque só o Senhor é quem sabe, na verdade. Mas o que eu sei é que aquele que é fiel ao Senhor, Ele jamais vai desamparar. Ele jamais deixa seu filho desamparado. Eu fico imaginando assim, aquelas pessoas que estão lá fora nesse momento, passando fome, né? Sem ter um emprego, sem ter de onde tirar nada. E assim, isso me dói muito, sabe? Saber que você vai chegar em casa, eu creio com certeza, em nome de Jesus, que você vai chegar em casa, você vai ter o que comer, você vai ter o que colocar no fogo. E muitos lá fora estão passando fome e necessitado. Amém? Por isso que nós temos que sempre estar orando, né? Estar orando, estar buscando ao Senhor, não só por nós, mas por aqueles que estão lá fora também, que não conhecem o Senhor. Amém? Eu tenho certeza, amados, que essa palavra você não vai voltar para casa do mesmo jeito que você chegou. Amém? Amém? Todas as vezes que eu leio essa palavra, que eu medito nela, eu me sinto regozijado. Abra suas Bíblias em Gênesis capítulo 22. Essa palavra é forte, amém? Todas as vezes que eu leio ela, a minha fé é renovada. E eu creio que a sua também será. Gênesis 22, capítulo 34. Não, 22, capítulo 1. Amém? Perdão. Todos abriram? Amém? E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe a Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho. Toma agora quem? Teu filho, o teu único filho, amém? Isaque, a quem amas. E vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. É forte essa palavra, na verdade, porque você pegar seu único filho, amém, e oferecer em sacrifício para Deus. E Abraão não se hesitou em fazer. Tamanha fé e lealdade que eu vejo aqui, na verdade. Verso 6: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-lhe sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho.
E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E o estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu único filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Amém? Até aqui. Amados, que tamanha lealdade, sacrificar seu único filho a Deus, não é verdade? Eu creio que naquela hora ele olhou para Deus: Senhor, e olhe que Abraão teve seu filho com 100 anos, amém? Era seu único filho, com a sua esposa Sara. Você imagine como ele ficou em saber que teria que imolar seu filho, mas ao mesmo tempo ele falou assim: da mesma forma que o Senhor me deu, eu estou te entregando. Na verdade, você pode até dizer assim: o que é que isso tem a ver, irmão Carlos, com dízimos e oferta? Tudo. Porque se você for leal aos seus dízimos e às suas ofertas, meus amados, eu creio que Deus vai fazer maravilhas na vida de cada um, como Ele tem feito até hoje, amém? Ele tem sustentado este lugar aqui, que não tem sido fácil, não é verdade, Júlio? Não é verdade? Não tem sido fácil, meus amados, sustentar esse lugar, mas Deus, com a sua mão, a sua poderosa mão, tem nos sustentado até hoje, amém? Uma igreja, se você olhar, ela não é nova, mas toda reformada, ar-condicionado, água gelada, som, tudo Deus tem provido. Por quê? Porque somos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor, amém? Então, meus amados, todas as vezes que você olhar para a sua despensa, você vai dizer assim: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito por mim, não tem me deixado faltar nada. Amados, um pequeno testemunho da minha vida, eu tenho muitos, mas para não prolongar a palavra de mordomia para o pregador, eu já passei por muitas dificuldades na vida, amém? E Deus, glória a Deus, Deus me deu uma esposa que, na maioria das dificuldades, ela passou junto comigo, guerreira, segurou na minha mão e disse: o que a gente tiver de passar, a gente vai passar, amém? Eu cheguei ao tempo de eu estar desempregado, não ter um ovo para colocar no fogo. Eu peguei uma bicicleta velha que eu tinha, desci em Fernão Velho. Para quem não conhece, Fernão Velho tem uma lagoa, acho que todos conhecem aqui que somos alagoanos, né? E fui tirar sururu. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, eu não sabia nem como era que fazia. Eu digo: mas eu vou, porque lá eu vou aprender. Eu sou um cara que sou, graças a Deus, glória a Deus, que eu sou fácil de aprender tudo na vida. Deus me deu esse dom de, graças a Deus, de aprender várias coisas. Fui lá, cheguei, deixei minha mãe e minha esposa em casa me esperando, sem ter o que colocar no fogo. Meus amados, entrei naquela lama, tirei o sururu. Quando eu cheguei em casa, foi uma alegria tremenda, né? E é nessa humildade que a gente sente que Deus opera na vida da gente. E o que Deus tem feito de lá para cá, eu sou tão agradecido ao Senhor, tão agradecido. Eu digo: meu filho, agradeça por tudo, porque você está com 10 anos, nunca teve uma dificuldade junto com a gente, né? Glória a Deus que Deus tem nos sustentado, não tem deixado ele passar por dificuldade. A dificuldade que nós passamos, nós não queremos para os nossos filhos, não é verdade, Bel? Então, assim, agradecer todo dia ao Senhor pelo que Ele tem feito por cada um de nós, e sermos fiéis, não fiéis só à igreja, fiéis a Deus,
amém? Porque a nossa fidelidade é para o Senhor, e dessa forma o Senhor tem nos abençoado, amém? Então, glória a Deus e aleluia pela vida de cada um que está aqui, né? Que você possa trazer seu dízimo e suas ofertas de coração, com amor a Deus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, neste momento, Senhor, eu quero repreender, Senhor, todo o mal, Senhor, que queira agir na vida dos dizimistas e dos ofertantes, Pai. Pai, faz a tua obra, Senhor, na vida de cada um daqueles que te dizimou e que te ofertou, Pai. Multiplica, Senhor, na vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus, a tua glória, em nome do Senhor, Pai. Pai, neste momento eu te peço, Senhor, visita aquele que está lá fora, Senhor, precisando de uma porta de emprego, Senhor, precisando de algo em sua mesa, Pai, providencia em nome do Senhor Jesus, Pai. Faz a tua obra, Senhor, na vida de cada um deles também, em nome de Jesus, meu Deus. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada um de nós, por não deixar faltar nada, meu Deus, a cada um de nós, por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo, meu Deus, e ainda há de fazer, porque eu creio nas tuas promessas, Senhor, que jamais passarão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja diz amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar, querido, para que o Senhor tire todo orgulho de dentro de nós. Nós somos tão difíceis às vezes de lidar, né, queridos? Nós somos tão difíceis de perdoar, tão ansiosos em ser perdoados e tão difíceis também de reconhecer. Todos os dias nós precisamos clamar pela transformação do Espírito Santo.
Que Ele visite o nosso coração e as nossas emoções. Que Ele sare todas as coisas. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Você pode ficar de pé? Oh, Jesus. Fala profundamente, Senhor. Descer
vai lembrar desse louvor. Que eu quero descer e mergulhar, fazer uma imersão nas águas do amor do Senhor, que é a sua palavra, e levantar sarado e disposto a perdoar e a ser perdoado no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O obreiro Júlio está com a oportunidade da palavra agora em nome de Jesus. Amém. Não, eu vou chamar você para você orar. Rapaz, vou ter que tirar isso aqui, é pequeno. Eu gosto de um maior, o púlpito é pequeno para mim. Para quem tem muita coisa, eu vou rasgar aqui. Bota ali para mim, por favor. É o quê? Você é. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A igreja continua dando glória a Deus, a presença do Senhor ainda está nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Amém. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, igreja. Eu quero antes pedir para que a minha esposa ore por mim. Amém. Dá honra, né? Porque se eu estou também aqui, Deus usou muito ela, sabe? Para eu assim, para eu estar aqui. Parou um pouquinho. Aleluia. A paz Amém. do Senhor, queridos. A paz do Senhor, nervosa, a paz do Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor. Abençoa a vida do teu filho, Senhor. Dá a ele discernimento, sabedoria, direção, Senhor. Cumpre, Senhor, as promessas que foram reveladas na vida desse homem. Senhor, porque tu tem falado através de diversificados profetas a respeito da palavra. Isso não é para enaltecer nunca o nome dele, mas para ter a consciência de cumprir o ídolo, Senhor. Porque nós iremos chegar no céu na prestação de conta e ele perguntará o que nós fizemos, Senhor. E nas nossas mãos precisam ter algumas pedras, Senhor. Precisam ter alguns galardões, Senhor. Então, Senhor, usa o teu filho, Senhor, no que ele é chamado para fazer, Senhor. Traz paz, tranquilidade, graça sobre a vida dele, humildade, Senhor. Amém. Que o Espírito Santo de sabedoria e inteligência derrame sobre ele, para que ele possa, Senhor, ser canal de bênção na vida das pessoas. Amém. Que ele possa ser canal, Senhor, primeiramente tratado contigo. E depois, Senhor, trazendo a revelação poderosa da sua palavra. Assim eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Me atrapalhando o negócio para todo. Ai, bora. Glória a Deus. O que a Josi disse, a diaconisa Josiane disse, porque já teve algumas pessoas que trouxe isso sobre pregar, né? Sobre falar o outro dom que eu tenho, que é de ensino de mestre. E eu estava enterrando ele. E quando foi por esses meses, Deus tinha falado comigo. Você lembra que daquela parábola dos talentos? Aquele rapaz, ele enterrou 15 para 20 anos de um trabalhador sem fazer a minha obra. Você está indo pelo mesmo caminho que ele. Então, vem cá, você vai se dispor ou não? E foi duro para mim, né? Você ouve isso do Espírito Santo, né? Mas o Espírito Santo, ele confronta também. Assim, ele traz algo de bênção diante da igreja, mas ele, no íntimo, ele vai confrontar você pelos seus erros, né? Pela sua covardia, pelo seu distanciamento dele, né? Agora vamos aqui para a palavra. A palavra de hoje foi algo perto até do outro tema, né? Sobre João 1,
né? Sobre o verbo de Deus, né? Que João fala bem assim. Todos os homens, assim, vai ter esse mês, alguns homens vão trazer palavras de homens de Deus, né? Então, aí meu tema foi João, o discípulo do amor. Olha, que coisa, né? E como eu estava vendo, eu digo, meu Deus do céu, como eu me parecia com o João mais novo, cheio de ódio, que mandava o fogo descer para matar o povo, né? E hoje Deus, ele traz algo que transforma, como ele fez com João, ele faz com nossas vidas, né? Já, Benjamin? João 1, o Evangelho de João. Num princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava num princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que se foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Só no caso aqui. João, quem era João? Olha, para você ver que o meu título, que o meu tema é João, o apóstolo do amor, que saiu das trevas para a luz, do ódio para o amor. Como isso é forte, né? Que Deus fez com ele, né? Vamos aqui ver. Glória a Deus. João era filho de Zebedeu, né? Peraí. Glória a Deus. João, ele era filho de Zebedeu e de Salomé, era pescador, né? E o nome dele ele diz João, quer dizer num outro do grego, que Deus é gracioso, Deus é bom, né? É algo assim que diz. E João, ele era primo de Jesus, né? Porque Salomé era irmã de Maria, né? E ele foi chamado muito novo, né? Para seguir Cristo, né? E ele foi transformado depois de 3 anos e meio, né? E algo que o Evangelho de João é o mais complexo que tem, porque 90% de tudo que João escreveu não tinha nos outros 3, nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, né? E você vê que ele foi muito complexo. Por quê? Porque ele tinha muita intimidade com Deus, com Cristo, né? Ele teve passagens muito, muito profundas, né? E já Marcos, Mateus e Lucas tinham públicos diferentes. O outro público de João era universal, era tanto para judeus como para os gentios. Mateus, você vai ver que o público dele era para os judeus. Eles traziam que Cristo era o rei dos judeus. Você pega logo lá em Mateus 1, você vai ver a genealogia de Cristo, né? É algo que é muito forte. Benjamin, bota aí em Mateus 1. Só para
assim, para a gente ter uma base de que os evangelhos, é claro que foi tudo que mostra para Cristo, mas ele tinha um direcionamento, né? E cadê? Mateus 1, aí fala do que? Da linhagem real de Cristo. Isso aqui mostra que Mateus traz algo muito profundo. Ele quis trazer para o povo de Israel, para os judeus, que Jesus era o rei. Você vê que ele começa com o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, aonde era o patriarca, né? Você vê que os judeus eram os dois homens fortes, era Moisés e quem? Abraão. E você vê que começa com essa linhagem toda, que vai até, ele fala de Jacó, no 16 fala Jacó, Mateus 1,16. Ele fala Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus Cristo. Você vê que é algo forte, que ele mostra aqui que a genealogia dele veio de José. Aí quando você vai para Lucas, você já vê que Cristo veio como homem. A genealogia lá no outro capítulo 3, para não ficar muito cansativo, para ter que botar lá, mas lá mostra que veio da origem de Adão. Então, Lucas veio com algo para trazer para os gregos, né? Então, aí os gregos tinham isso. Cristo veio que era o filho do homem, né? Você vai ver Lucas lá sobre algo muito forte. É um Cristo com algo de ter dores pelo povo, né? Ele traz várias parábolas, né? Mas ele traz algo que essa genealogia, se a gente for estudar, ela já vem de quem? De Adão e termina com Maria. Já não entra José, entra Maria da tribo de Judá. Se você for ver, tem um estudo profundo, você vai ver que Cristo nunca teve essa coisa de acepção, né? Lucas traz a genealogia de Maria e Mateus não, de José, né? E Marcos, ele já traz algo mais sobre milagres, né? Que ele vem como um servo sofredor. Então, Cristo, ele age com muitos milagres, ele começa a ter misericórdia tanto de judeu como de ímpio. Você vê algo forte, que o centurião, ele vai lá e ele cura o outro servo dele, né? Então, já mostra isso. Agora, João, ele é muito profundo, porque João é o livro mais lido em todo o mundo, né? Glória a Deus. E aquele versículo mais, o universal é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Aí, João, ele, bora aqui agora ver, algo que é muito forte, voltando para João 1. Aí você vê, né, que ele ainda fala isso, que houve um homem, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse aqui é João Batista, viu? Que era também primo de Cristo, né? Aí, e ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos vêm a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz, a
palavra era a luz verdadeira que vinha ao mundo e iluminava a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Essa parte aqui, ela traz algo que é assim um errozinho teológico. Ele veio para os dele, mas teve muitos que não quiseram, mas teve alguns que receberam Cristo, né? Mas com a tradução traz algo, traz uns errozinhos, mas é coisa besta, sabe? Aí o 12 fala, mas a todo quanto o receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que crê no seu nome. O 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você vai ver, João esse evangelho dele ele escreveu em 90 depois de Cristo. Você vai ver um homem já velho, mas ele já cheio de quê? De amor, né? E algo forte, né? Que ele traz algo que é muito forte, que é no 18, que ele fala bem assim: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai e a quem o revelou, no seio do Pai. Aí ele fala isso do seio do Pai. Futuramente você vai ver aqui como ele estava diante do seio de Cristo, como ele começou a botar algo em prática que ele viu de um relacionamento forte de Cristo com o Pai, né? E ele começou a observar isso e futuramente ele começou a botar em prática. Peraí, tomar aqui um pouquinho. Introdução. Completa. Cadê? Glória a Deus. Aí, agora vamos para João 35, 1:35. Algo que ele viu, né? Quando João Batista batizou Cristo, viu aquela coisa toda. João e André eram discípulos de João Batista, né? E quando Cristo foi batizado, né? Eu creio que eles não estavam. Mas no outro dia, aí ele aqui mostra aqui, em João 1:35, no outro dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E observando que Jesus passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Olha como isso é forte. O ministério de João termina a partir do batismo de Cristo, porque Cristo antes vai fica 40 dias e 40 noites em jejum. Quando depois ele é tentado, né? Você vê algo muito forte. Quando
depois disso, quando foi depois, ele vai para o encontro de João, que ele passa, né? Aí João mostra para os discípulos dele que aquele que era o Messias, né? E como João não teve ciúmes dele, de perder os seus discípulos para entregar para Cristo, né? Que é algo que nós temos que ter essa consciência de levar pessoas para Cristo. Não ter ciúmes, sabe, de que você perde algo, você não perde. E você vê que os dois discípulos, quando ouvem isso, automaticamente eles se tornam seguidores de Jesus, né? E então, no 37:8, então, Jesus voltando-se, vendo que os dois o seguiam, e disse: que estáis procurando? Olha aí, Cristo pergunta para eles: o que vocês estão procurando? E ele diz: Rabi, que quer dizer mestre, onde estáis hospedado? Uma pergunta que ele faz para Jesus. Aonde era que Jesus estava hospedado? Por que isso? Porque eles queriam estar com Jesus. Aonde Jesus estivesse, eles queriam estar com ele, né? E Jesus diz algo forte para eles: vinde, né? E vede. Mas para você ver que o vinde vem sempre antes do ide, que é algo muito profundo. Quando Mateus 11, 28 diz, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para a gente ir para Cristo, nós vamos doentes, cheios de carrapatos, cheios da nossa natureza pecaminosa, cheio de coisas ruins, né? Algo que é forte, rapaz, que eu lembro é de Isaías 6, que Isaías começa o ministério sem o vinde, e ele começa a pregar até o capítulo 5, né? E ele traz algo muito, ele traz o Isaías, ele traz muita coisa para o povo de Israel, mas só que ele era contaminado, ele estava no mesmo pecado do povo, então não tinha como ele exortar o povo se ele estava no mesmo erro. Era uma hipocrisia. E você vê que Cristo, né, faz algo muito forte. Ele mostra a glória dele em Isaías 6. E Isaías confessa o pecado dele e o do povo. Aí sim, quando ele faz esse vinde, aí o Senhor depois faz como? Ele traz o quê? A cura, a libertação. A cura de quê? Do pecado. O anjo pega uma tenaz e bota na língua dele e ele é purificado. Quando ele confessou, foi o pecado dele, quando ele deixou, né? E depois disso, o próprio Deus disse: a quem nós enviaremos para fazer o ide? Aí ele disse: eis-me aqui, Senhor. Né? E eu estava até vendo, eu brinco muito assim com os irmãos que eu tenho, uns 3, né, que é da minha antiga igreja. Aí eles brincavam muito assim comigo: fez o Willy, as tuas pedras já estão acabando, viu? Porque tu tem vezes fala tanta besteira, tanta coisa que não, assim, palavras torpes, né, que sai da boca, né, rapaz, da gente. Mas o anjo vai lá, pega abraço, a gente pede, né, perdão e volta com uma caminhada com Deus, né? Agora, voltando para João 39,
39. Ele fala, vinde e vede. E eles foram e viram aonde Jesus estava morando. Vocês viram que aqui tem um verbo foram? Eles foram. Eles foram o quê? Obedientes. Eles ouviram a voz de Cristo e foram para aonde Cristo estava, né? Como a obediência faz toda diferença, né? Se eles ouvem e faz como os outros disseram, Senhor, deixa eu enterrar meu pai logo, deixa eu casar logo, mas não, eles largaram tudo, as redes dele, os barcos dele e foram com Jesus, né? E tinha vezes eu lendo, dizia, mas como João, ele é tão cheio de si, né, dele dizer que ele era o discípulo amado, era ele dizendo dele mesmo. E eu digo, Senhor, mas eu achei um pouco de soberba. E o Senhor disse, não, filho, ele queria estar sempre perto aonde eu estava. Aí algo que doeu em mim, mas foi algo que disse, será que você ia se dispor como ele fez? De jogar tudo. Ele era pescador, mas ele era empresário com o pai dele e com Tiago. Eles cuidavam de barcos. E ele deixou tudo para seguir Cristo, né? E lá na frente, a gente vai ver que é algo que é muito forte, que Cristo fez na vida dele, mas por culpa do permanecer dele, como foi fundamental, né? E Jesus disse, e eles viram aonde Jesus estava morando, e ficaram com ele até aquele dia, sendo isso por volta da 10ª hora. Um dos dois que ouviram João falar e seguiram Jesus era André, irmão de Simão. E ele primeiro procurou seu próprio irmão. Olha o importante da gente para conhecer Cristo e trazer Cristo para os nossos. Pregar para eles. Ele prega para o irmão dele e ele diz que encontramos o Messias, né? E é algo forte, né? Eu falo porque da minha casa, nós éramos tudo católicos e outras coisas meio assim, troncha, né? E quando eu conheci Cristo, foi algo tão glorioso, né? Porque eu fiquei tão apaixonado que só vivia falando de Jesus. Não perdia uma vigília, um culto, né? Comi tanto a Bíblia de ler, de me apaixonar, que os presentes que eu ganhava dos meus era CD. Olha, do Diante do Trono, o Jamile, tudo de crente. Eu digo, rapaz, e eu quando me converti, aí os caras tinham um outro, assim, que os caras lá também, tinha vezes que me chamavam de padre, aí os caras com onda iam dizer, o pastor, agora Júnior, né? E eu brincava com eles e glória a Deus que não brigava mais, porque eu dei um trabalho, viu, menino, para Cristo, viu? E para ser chamado por Cristo foi algo muito forte. Aí o pessoal tem algo que prega algo muito errado, que diz, ou você vem pela dor, ou pelo amor. Ninguém vai pelo amor. Ninguém, porque nós somos pecadores, não temos isso porque foi Cristo que nos amou primeiro. Não vai ter nunca ser pela sua vontade de você dizer que ama Cristo. Não é Cristo logo que se revela para você e depois você ama Cristo, né? E a importância de pregar para os nossos, para os vizinhos, para tudo, né? Você vê que André chama
chama Simão. E ele vai, o outro 42, e ele o levou para Jesus. Quando Jesus olhou para ele e disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer rocha. Algo muito forte que Cristo faz, ele muda a nossa identidade. O Simão briguento, né, que só fazia coisas erradas, Cristo vai lá e troca o nome dele para Cefas, em grego, que quer, né, dizer pedra. É algo que é muito forte, né? Eu lembro de algo, de uma passagem do Velho Testamento, que é sobre Jacó, que Deus troca o nome dele, mas só troca quando ele diz quem ele era: um adúltero, um trapaceiro, né? Aí Deus troca o outro nome dele. Agora, para a gente, não. A Apocalipse fala que nós temos um outro nome que está por detrás, por debaixo de uma pedrinha branca. Glória a Deus que não sou mais Júnior, o brigão. Cristo lá já nunca tem outro nome lá. A Josi, a que questiona também, tem outro nome lá, né? A Karine, que é meio chatinha, mas tem outro nome lá de boazinha, viu? É algo que Cristo vai trocando a identidade da gente. Será que o do Martins, que é o que brinca demais, tem outro nome lá? Qual é o dele, né? Aí Cristo, ele é bom, né, rapaz, com isso. Agora vamos, né, voltando para João 43. 1:43. Benjamin, está aqui já? Tá. E no dia seguinte, Jesus decidiu ir para Galiléia, quando encontrou Filipe e disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveu os profetas, Jesus de Nazaré, filho de Deus, filho de José. Olha, você vê algo forte, né? Que Cristo chama Filipe já multiplica, ele já chama Natanael, né? É algo que o reino de Deus vai o quê? Vai sendo acrescentado, né? E é isso que nós temos que acrescentar para que as nossas cadeiras estejam cheias de almas salvas, sabe? Se é algo que ele fez, e quando ele fala de Nazaré, porque Cristo foi para lá, mas Cristo não era de Nazaré. E isso trouxe uma dúvida para os fariseus, porque Cristo ele nasceu em Belém, aonde estava nas profecias, né? De Zacarias fala lá, de Efatá, de Belém que ele vem, né? O outro Cristo. E quando ele fala Nazaré, era uma outra terra que ninguém dava valor, nunca teve profeta lá. Aí ele fala no 46, e Natanael disse-lhe: pode alguma coisa boa vir de lá? E Filipe respondeu: vem e vê. Olha, venha e veja, né? Aí, algo que é muito forte. Aí Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Cristo: antes que Filipe te chamasse, quando tu estava debaixo da figueira, eu te vi. Algo forte, ele estava sozinho, e
49 fala, Natanael exclamou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Para você ver, aonde ele estava só, mas como João fala que Jesus é o filho de Deus. O evangelho de João traz isso, que Jesus é o filho de Deus, o rei dos reis, senhor dos senhores, né? E Jesus respondeu, porque eu disse que te vi debaixo da figueira creste, pois tu verás coisas maiores do que esta. E disse-lhes Jesus, em verdade vos asseguro que você verá aberto o céu e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Algo forte. Ele trouxe algo que teve no Velho Testamento, a escada de Jacó. E aquilo ali é algo que só João traz isso. Que a escada que o Jacó teve o sonho dos anjos que subindo, descendo, eles subiam e descia para ver quem? A glória de Deus. E ele disse isso, Cristo disse, você vai ver isso. E algo muito forte para João ser transformado foi algo sobre as intimidades que Cristo teve com as pessoas, né? Tem uma passagem lá em Marcos que fala bem assim, que eles estavam passando para ir para um outro lugar, mas tinham que se hospedar em uma ilha, em uma aldeia samaritana, né? E os Pedro e Tiago foram lá, né? Não, João e Tiago foram lá para ver se tinha vaga para Cristo, mas só que os judeus tinham a inimizade com os samaritanos. Que os samaritanos, eles eram povo de Deus, era a outra capital da outra tribo do norte. Que depois da outra queda de lá, né, ele teve uma mistura de povos. Aí, algo que os israelitas, os judeus não aceitavam ele mais como descendência de Abraão, né? Que é algo forte. E Cristo, você vai ver lá que João fica com raiva de João e Tiago, né? E pede para que eles orassem para que o fogo descesse e consumisse o povo lá, né? Isso aí, como isso é forte. E Cristo chama ele, bota um apelido de quê? De filhos do trovão. Porque não tinham paciência, tinham raiva do outro povo, né? E Cristo fala, né, para eles, vocês não conhecem do meu espírito, que é algo forte, né? Eu falo porque tem vezes que nós somos como João. Eu falo porque eu tinha um outro lema, bandido bom, bandido morto. Eu tinha um lema muito forte com isso. E o Espírito Santo disse, bandido bom, bandido salvo. Sabe? Mas isso aí veio com assim, olha, para você ver, 25 anos que eu fiz ontem de cristão, como eu era tão religioso. E eu vim de um jogo, um testemunho aqui. Eu vim de um jogo e quando terminou foi esse jogo, algo foi forte. Rapaz, quando eu vim com alguns irmãos no carro, e quando eu passo antes do posto do Graciliano Ramos, tinha um homem, um bandido, que roubou foi um celular de uma moça, né? E 4, 5 caras batendo nele.
E eu passo o meu carro e o Espírito Santo fala comigo, pare o carro. Quando eu olho para o cara, me deu uma íntima compaixão dele. E o Espírito Santo desça, vá socorrer ele. E foi algo que em outro tempo eu ia lá, mas eu ia lá, sabe? E assim, foi algo muito profundo, de eu ter misericórdia, compaixão, né? E eu fui lá e entrei no meio, depois dois caras vieram, puxaram foi a arma, meteram o tiro para baixo assim pra gente, e uma bala passou aqui de lado, aqui de mim, e os caras no carro, eu acho que o Lucas estava, Davi, John no carro, e eles, mestre, que apelido que eu tenho de mestre, eu era um mestre que brigava, que não tinha, né, não parecia nada com meu mestre, e hoje não, e hoje eu vejo que eu tenho que ser manso e humilde como ele é. E eu peguei, entrei no meio, puxei o cara, saí correndo, e Deus disse, é isso que você tem que fazer. Eu digo, mas Senhor, mas só que eu nem tive nem tempo de falar do teu amor. Aí o Senhor disse, mas você socorreu ele. Foi uma alma que Satanás não tragou. Isso me trouxe algo muito forte, né? Sobre como é que nós somos vistos lá fora, sabe? E no meu grupo de homens tem mais, né, de 100, e teve um que disse que é crente ainda, mas não é cristão ainda, eu creio que ele ainda vai ser, né? Aí ele fez, mais mestre, Deuteronômio fala que se o cara for isso, Êxodo fala, se o outro ladrão for lá e for pego, você pode, né, pode matar o filho. Olha, não é desse jeito, você só pode se for legitimada defesa, mas se for de dia, é o que? Você pega esse rapaz e prende e leva, mas matar não. Aí alguns fez, o mestre está se tornando o mestre mesmo do mestre, né? Aí glória a Deus, né? E voltando aqui, aí é quando eu vejo que João começou a ser trabalhado, porque o evangelho de João é muito relacionamento. Você começa logo em um casamento. João 2, não é isso? Não é forte? João vai lá, Cristo vai lá e socorre aquele casal que estava passando por luta, e Cristo logo ele entra onde? Num casamento. É a mesma coisa de Gênesis lá 2, e Deus criou o homem e a mulher, bate com, aí é coincidência? Não, é porque foi isso que Cristo fez lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Ele vai pro casamento e ele chega lá e ele traz cura, traz restauração, e João mostra isso, né? Que a água se transforma em vinho. Ele pega 6 tralhas, que é de lavar as mãos e os pés, e Cristo quebra toda a religiosidade e transforma em vinho, né? E o vinho novo, o vinho melhor ainda, que é Cristo. Aí você vai agora para João 3, que passagem forte, com Nicodemos, um religioso, e eu acho lindo isso, porque tem vezes que a gente mete o pau num fariseu, mas Cristo quer salvar o fariseu, né? Aquele filho pródigo lá, né? Você vai ver em Lucas 15 como aquilo ali é forte, que Cristo vai atrás, o outro volta, o outro filho que estava desviado volta, mas o que estava dentro estava perdido como o outro que estava fora. Muitas vezes nós estamos perdidos dentro da casa do Pai, sabe? Com a nossa religiosidade. Cristo, ele odeia isso, né? E quando Cristo mostra essa outra humanidade de que ele quer salvar tanto o que está fora como o que está dentro,
Cristo fez isso com Nicodemos e José de Arimateia, discípulos de dentro do Sinédrio, fariseus, e Cristo salva eles, né? E diz para ele: vos é necessário nascer de novo. E o cara já velho, sabendo a Torá toda, sabendo todo o Velho Testamento, não sabia o que era nascer de novo. E Jesus mostra para ele o que é isso. É forte demais. E algo mais profundo é quando Jesus está com uma samaritana, aonde os judeus não queriam estar perto, e uma outra mulher que já tinha tido 5 maridos e estava com outro que não era. E Jesus vai com um relacionamento forte com ela, né? E faz a primeira missionária, Laudeni. Foi aquela mulher lá de Samaria. Olha que honra, né? E Cristo vai lá e faz, e ela depois prega para os povos, né? Você vai ver aquele gadareno, Cristo pega e ele enfrenta uma tempestade toda para salvar um homem que estava preso, cheio de legiões. Muitos, mais de 6. E uma legião são 6 mil soldados. Mas ele era muitas que ele tinha lá. E Cristo vai lá, enfrenta uma tempestade toda e faz mais um missionário. Cura ele e ele quis ir com Cristo. E Cristo diz: pregue para os seus, né? Algo muito, muito forte. E João 5, aí você vai ver Cristo salvando um outro homem que estava preso há 38 anos, paralítico. E Cristo vai lá, pergunta se ele quer ser salvo. E curado, né? Ele cura ele. Algo muito forte. E quando for depois vai ter a multiplicação, mas o que eu acho lindo é essa parte de João 6, que é um outro versículo que eu mais amo, tá em João 6, né? Que Cristo, vendo que muitos discípulos estavam seguindo Cristo só por causa de quê? Das bênçãos, das comidas, né? Como tem vezes que a bênção se torna uma maldição na vista de crentes, né? Porque você quer seguir Cristo de longe, só quer as bênçãos dele, mas seguir Cristo você não quer. E João 6, deixa eu aqui botar aqui, João 6, João 6, 66. Muitos discípulos se retiraram. Isso aí é um cuidado que nós temos que ter, porque talvez possamos ser nós que vamos nos decepcionar com Cristo, porque tem vezes que ele não faz algo que você queira ou que eu queira. Ele faz sempre o quê? A vontade dele, né? E ele fala bem assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Para você ver, eram discípulos, seguidores mesmo, e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura querem também vós outros se retirar? Respondeu Simão: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Isso aqui me marca muito. Você sabe por quê? Porque o cara que fala nega Jesus 3 vezes, e o cara que ouviu, que anotou, segue Jesus até
a crucificação e vai com Cristo até o fim. Aí Jesus diz para mim, João não foi soberbo, ele tinha uma intimidade comigo muito forte. Ele escutou isso de Pedro, Pedro disse, João colocou isso em prática. Até o fim, João foi. Né? E quantas vezes nós pregamos e não fazemos a vontade de Deus. Que hipocrisia. Estamos dentro da igreja, cansados, né? Tem vezes que parece um fardo vir para a casa de Deus. É algo triste. E tem vezes que nós trocamos Cristo por um jogo de futebol, por uma novela, por coisas vãs. E quantas vezes isso aí veio para mim? Quantas vezes eu estava aqui vendo o jogo do Vasco? Que coisa mais sabe, triste, que eu hoje olho assim, eu digo, meu Deus, como eu me arrependo, não posso ir na cinza com isso. Porque tem vezes um questionou, como é que Deus amava tanto Davi? Era o escolhido. Por quê? Porque Davi dava o melhor para Deus. Davi era apaixonado por Deus. Aí nós queremos o quê? Nos justificar. Mas João fala dele mesmo. Mas se isso não fosse tão importante, não estava na Bíblia. João, o evangelho dele começa com ele e a palavra termina com ele em Éfeso. Em Apocalipse você vai ver lá, né? Que é algo que é muito forte. Que eu estava hoje lendo como começou com Apocalipse. Com o Evangelho de João. Aí você vai ver 1 João, 2 João, 3 João. E o Apocalipse fecha com quem? Com João. Né? Aí, algo das quedas de Pedro, eu estava vendo e só não vou assim botar porque é tarde. Mas Pedro, ele até falava como Jesus, e aquela serva lá diz, vem cá, você fala como Cristo, né? Mas só que eu não sou dele. Ele nega Cristo três vezes. Por quê? Aonde que Pedro estava? Pedro estava bem perto de Jesus, mas ele não estava nas recâmaras, num quarto onde Jesus estava. João estava lá, sempre lá, aonde Jesus estava, João estava. E Pedro não, começou a seguir Jesus de longe. Tem muitos crentes hoje que é desse jeito, segue Jesus de longe. Eu era um deles, de seguir Cristo de longe. Não falar mais de Jesus, e para o culto era um fardo, dava logo sono, o cara dorme logo, sente vontade de tomar um cafezinho para despertar, né? Porque a palavra não faz mais o efeito. Nós estamos tão frios, tão longe de Jesus, que a palavra não faz mais efeito dentro da gente. Aí a gente vai reclamar de Tomé, porque negou Jesus. João estava onde? Estava junto dos outros, aonde Jesus apareceu no meio dele. Tomé estava, Josi? Tomé disse que queria ver, só acreditava vendo. Por quê? Porque ele não estava no meio da congregação dos santos. Quando Hebreus fala lá, 10:25, de o quê? Que não deixe de vos congregar, aonde os santos têm que se reunir, tá sempre junto ali, porque nós, igreja, somos o corpo de Cristo, sabe? Quando Sandra está doente, eu estou doente. Quando o Carlos está doente, eu estou doente. Eu não posso nunca ver um meu irmão caído ou doente e eu me alegrar.
Eu falo que quando eu caí, eu não queria ir mais para a igreja, foi uma luta para mim, mas como Deus foi bom comigo, que levantou sempre esses 3 irmãos e o meu antigo pastor foram me visitar, choraram comigo, eu digo, eu não sou mais digno, eu caí, e os irmãos choraram comigo, como é importante a unidade. Salmo 133 diz, isso traz o quê? A bênção do Senhor, é como o óleo, o Espírito Santo, baixando sobre a gente. Eu penso que eu tenho, é algo forte, quando Cristo lá diz, os 3 que ele chamava para a transfiguração, estavam eles 3. Para a filha de Jairo, foram os 3 para o quarto, né? Ainda tem mais outro. A transfiguração, a filha de Jairo, hein? Sim, aí, não é a transfiguração, Cristo estava com eles 3, com a filha de Jairo, ainda teve outro, mas eles 3 estavam juntos, né, com Cristo, e vem cá, você vê que é algo que é muito forte, que nós temos que ter esse elo com nossos irmãos, de um socorrer o outro, né? Algo que eu trouxe para a nossa igreja, um ministério de socorro, para socorrer uns aos outros e os nossos pastores, a igreja, porque foi algo que eu já trouxe da minha antiga igreja. Faltava uma feira, um gás e tudo, um chegava junto com o outro. Até hoje, eu ainda tenho um laço com esses irmãos da Batista 1 e dois da Presbiteriana. Nós temos um outro grupo da gente. Tem uns arranca-rabo? Tem. Mas a gente está o quê? Unido. Não é isso que não vai ter da Josi com a Samanta, ou com a Karine, ou com o outro irmão. Vai ter com a Sandra, vai ter uns, eu com o Martins, mas a gente vai estar aqui, quando errar um, né, com o outro vai o quê? Vai pedir perdão e a nossa comunhão volta, né? E algo que foi triste foi quando eu caí, que o cara que andava mais junto comigo, que é pastor, um cara mais novo, que eu tinha um outro grupo de homens lá, que eu era o líder dele, e o cara mais novo hoje, ele é reverendo, é uma bênção, o Júlio, que é o cara que andava comigo mais. Tem o André e o Fábio, mas o Júlio sempre foi o mais chegado, né? E ele disse algo muito forte para mim, ele fez, cadê o lema que você sempre trouxe para a gente? Se você cair, você não vai ficar prostrado, como falou o Salmo 37, né? Ele fala, se você cair, você não vai ficar prostrado. Aí ele trouxe algo muito forte. Ele disse, não adiantou você pregar para a gente isso, e se você não botar isso em prática, então levante e siga Cristo. E ali foi muito bom, né? Eu tive outras quedas, que a minha, Josi está aqui, pense não, nenhuma mulher de Deus, brabinha, sabe? Assim, questionadora, aquela coisa toda, mas a Bíblia fala isso, que Deus vai levantar uma auxiliadora, mas ele quis dizer auxiliadora, mas ela sabe, toda mulher que quer o outro bem do homem, ela vai questionar o homem, né? Quando não é uma que liga, aí você já sabe que ela não ama você, né? E uma coisa, meus pastores mesmo, passou horas e horas, até de madrugada, falando com a gente, e cochilando, 5 horas da manhã, e o Luciano lá e a Ju, vocês tomem jeito, e a gente, glória a Deus que perseveramos, né? É algo quando João traz algo forte, que é sobre essa permanência, que é fundamental. Jesus é a videira, nós somos os ramos, nós temos que permanecer nele. Você vai ver João lá, quando ele fala nesse permanecer, que é algo muito profundo. Olha, algo que, por esses dias que eu li, e olha que eu já li a Bíblia várias vezes, mas passa despercebido. Quando João fala que, quando foi ao encontro de Cristo,
na ressurreição dele, ele corre lá e ele vê algo que é 2 anjos, né? E esses 2 anjos, é um anjo de um lado e um outro anjo do outro. Ali é o quê? É a simbolização da arca. Os 2 anjos estavam um para o outro. Ali, João mostra e passa despercebido para muita gente, mas é uma revelação que ali é o próprio Cristo. Aquela arca é o próprio Cristo. E na tumba era Cristo lá, os 2 anjos lá, né? E algo que, para no caso assim, fechar, é algo que marca muito, é a restauração de Pedro. Como João não teve inveja nenhuma de Pedro, e como ele soube trazer o seu irmão de volta para Cristo, né? Ele estava lá e ele viu tudo que ele negou, e Cristo usa Pedro para dizer para o quê? Para cuidar das ovelhas e tudo isso. E ele não teve ciúme nenhum. Por quê? Gálatas fala lá, Gálatas 2,9 fala que João, Pedro e Tiago, o irmão de Jesus, que o outro Tiago já tinha sido morto. Mas Paulo fala que eles eram a coluna da igreja de Jerusalém. Porque Deus honra, né? E você vai ver que Pedro, antes disso, eles estão pescando e Jesus está lá na praia. Como isso é forte? Jesus está na praia e Cristo pergunta para eles: tem peixe aí? Tem vida? Tem vida? E eles dizem: Senhor, não tem mais vida. Nós estamos mortos aqui. Aí Cristo diz: jogue a rede para a direita. Aí vem peixe. João notou logo, filho: Pedro, esse é o mestre. E João, eu creio que foi ele, pegou Pedro estava sem vestes, e João dá as vestes para ele se veste e pula no mar e lança ao encontro de Jesus. Eu só lembro de algo que na queda, que Deus amava tanto Adão e Eva, e ele fez vestes para eles dois. E a intimidade continuou, porque você vai ver na frente os filhos dele dando oferta para Deus. Por quê? Porque o próprio Adão e Eva passou isso para os filhos. Eles só não poderiam estar lá dentro do Éden, né? Mas, para você ver que João trouxe Pedro de volta. E o que é que nós estamos esperando para trazer os nossos irmãos de volta? A gente vai meter só pedra? Eu acho que não é isso que Cristo fez em João 8. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos. Então, João aprendeu isso. Por causa disso que João chega lá na frente, ele chama os discípulos dele de filhinhos. O parente da Dena está lá. Dena Policarpo, né, Dena? Então, Policarpo de Hermina, que era o outro bispo de lá, era discípulo de João. E ele chamava ele de filhinhos. É algo muito forte, né? E ele mostra que em João, em 1 João, que é muito forte, que é a luz e o amor, era o foco de Jesus. E ele trouxe isso para a vida dele, ele absorveu isso tudo e ele chamava de filhinhos, o que Jesus chamavam ele de filho, né? E é isso que Cristo quer, que nós possamos nos unir, nos amar,
que é o mandamento dele. Vem cá, quem lembra? Amar ao próximo como a si mesmo. Esse vos mandamento, o próximo são todos. Amém, irmãos? Tem um outro videozinho rapidinho que o Benjamin vai colocar aqui, viu? É 7 minutinhos, mas é rápido, mas é muito edificante, sabe? Muito edificante. E eu chorei muito. Pra cá, Carlos, pra cá. Eita, o bichinho do Carlos. Carlos, você vai sentar aqui. Ei, Carlos, depois a gente vai dar não pra você jogar não. Peço. Você se lembra? Você se lembra, filho? Você se lembra, filho? Se lembra do começo? Você se lembra pelo que você era conhecido? Você se lembra? Porque as pessoas ao seu redor
dizia de você no começo. Se lembra de como você sorria? Se lembra de quando nada roubava a sua alegria? Você se lembra de quando você mal podia esperar para estar comigo? Você me servia, você me adorava com fervor. Se lembra? Você orava e ficava comigo. Orava e ficava, e ficava, e ficava. Você orava por sua família, orava pelos seus amigos, orava pelos perdidos, orava pelos que sofrem, orava pelos famintos, orava pelas nações. E você fazia isso só comigo, em secreto. Você lia com prazer a minha palavra, cada página, cada capítulo. Você falava de mim para outros, e você não tolerava falar mal dos outros. Você dividia com alegria e com generosidade. Você buscava o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar. Você tinha prazer nas vigílias, você tinha prazer nos jejuns, nas viagens missionárias. Você tinha prazer em fazer a minha vontade. Não, você não me trocava por um programa de televisão. Você não me trocava por um jogo de futebol. Você não me trocava por nada. Você buscava viver em santidade. Você mantinha a distância do pecado. Você pensava em mim. Se lembra de como você pensava em mim? Eu era o seu primeiro pensamento ao acordar e o seu último antes de você dormir. Você tinha prazer nas atividades da igreja, você tinha prazer, você tinha paixão por mim, e por isso não era um fardo. Não era um fardo estar ali, não era um fardo servir ali, não era um fardo limpar o banheiro, arrumar as cadeiras, chegar no horário para os ensaios do louvor, chegar cedo aos cultos, nada disso pesava. Você mudou. Você se lembra de como você era? Por quê? Por que você mudou? Por que você não me ama como você me amava no começo? Você costumava me amar. Você era apaixonado por mim. Era apaixonada por mim. Mas você não é mais. Você não é mais. Por quê? Por quê? Por que você abandonou o amor que tinha por mim? Por quê? Quem diz que a paixão tem fim? Quem diz que a paixão acaba? Quem? Pois saiba que a minha paixão por você ainda não acabou. Ela não acabou. Saiba que eu te amo da mesma maneira que eu sempre te amei. Da
chama de excelso e glorioso Deus, mas eu continuo te chamando de filho, de filho. Onde está você? Eu sinto saudades de você, filho. Eu sinto saudades de você, filha. Onde está você? Volte e me ame como você costumava me amar. Volte, eu não mudei, eu não mudei, eu não mudei. Glória a Deus, gente. Isso aí foi tudo, rapaz, mas pra pensar. Que ontem eu fiz 25 anos de cristão. Quantas vezes eu magoei, foi o coração do Pai. Isso doeu dentro assim, em mim, muito forte. Assim, poxa, como eu era apaixonado pelo Senhor. E deixei isso. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque Ele teve misericórdia mais uma vez da minha vida, como também da vida de vocês. Porque se ainda estamos aqui, é porque Deus nos deu mais uma oportunidade. E de ter uma intimidade com Ele. E eu disse pro Senhor que eu não quero perder mais isso de jeito nenhum. Por futebol, por coisas banais, sabe? É isso mesmo. Se pode ficar de pé para a gente encerrar com o louvor. Aleluia. O Senhor é bom em todo tempo. Glorificado seja Deus por essa palavra. Que o Senhor nos ensine a amar como Ele ama. Ai, Senhor, como a palavra nos constrange. Aleluia. Constrangedor. Aleluia. O que inventou? Glória
Glória a Deus, aleluia. Que coisa linda, né? Deus perguntando se a gente está fazendo aquilo que fazia antigamente. Orando, buscando. Mas vamos começar, esta noite vamos começar a orar. Vamos começar a buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Em nome de Jesus. Abra sua mão no som de CD. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a comunhão do nosso Espírito Santo esteja entre os parentes familiares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que uma semana abençoada em nome de Jesus.